Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 26 até o versículo de número 35. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 26 ao 35. Glória a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor antes de começarmos a ministrar a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos corações em Tua presença. Pedimos, ó Pai, graça do Seu Espírito Santo para comunicar a Tua palavra e para que a palavra do Senhor encontre o nosso coração quebrantado, o nosso coração aberto para receber a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê revelação, entendimento. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amados, nessa manhã, eu quero trazer uma mensagem ao seu coração, cujo tema é andando debaixo da vontade de Deus. Ou você pode trocar ali a palavra vontade para propósito. Andando debaixo da vontade de Deus ou andando no propósito de Deus, como você assim desejar. E eu quero tomar como base dessa mensagem, então, o texto de Lucas, capítulo 1, do 26 ao 35, que diz assim, vamos lá. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem nenhum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Até aqui. Glória a Deus por essa palavra. Queridos, quando nós olhamos para a história de Maria, e eu quero falar aqui sobre um pouco a história de Maria e de José, dentro de algo extraordinário que Deus estava por realizar na vida desse homem e dessa mulher. Quando nós lemos essa história, nós vemos algo extraordinário acontecendo, mas por detrás dessa história havia alguns contextos, e que nós devemos considerar e perceber quais contextos são esses. E eu quero entrar um pouco para dentro das Escrituras e nós podendo abrir aqui, descortinar um pouco de verdades que estão dentro dessa narrativa bíblica para os nossos corações e como isso se aplica para as nossas vidas. Primeira coisa que eu quero compartilhar ao seu coração é que toda vontade ou propósito divino não pode ser parado. Amém? Por que não pode ser parado? Que afirmação é essa, pastor? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, quem está gerenciando o propósito, quem está gerenciando a vontade é o próprio Deus que disse, que liberou um propósito, que liberou uma palavra, que liberou algo, e a palavra do Senhor nos garante, Ele vai fazer cumprir. No entanto, por mais que todo propósito não possa ser parado, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, nós precisamos entender que quem recebe um propósito, recebe uma mensagem da parte de Deus, ele pode abortar aquilo que Deus disse para ele. E aí, nesse sentido, nós precisamos voltar para as Escrituras e entender que a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 16, 9, ele diz assim, que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se manifestar fortes, para com aqueles o coração é íntegro para com ele. O que isso quer dizer? Quando Deus fala algo aos nossos corações, quando Deus comunica algo para os nossos corações, quando Ele tem uma vontade, Ele expressa uma vontade a nós. Se nós não protegermos, não guardarmos aquilo que Ele nos entregou, nós podemos abortar o plano e o propósito de Deus. E ao fazermos isso, Deus vai levantar outro para que aquela vontade seja consumada. Nossa, existe isso na Bíblia, pastor? Sim. É só você pegar Saul e Davi. A palavra do Senhor diz que Saul é levantado, é ungido rei,
mas ele não anda na presença de Deus, ele não protege aquilo que ele recebeu da parte de Deus, e a palavra do Senhor nos diz que o Espírito é retirado dele, que a presença de Deus é retirada dele. Por quê? Porque ele não valorizou a unção que ele recebeu. Por outro lado, Deus levanta Davi no lugar de Saul, para cumprir então aquele propósito, para cumprir então aquela unção que estava sobre Saul e que ele não honrou e agora repousou sobre Davi. E nós precisamos perceber isso nas Escrituras. Sabe, nós, como filhos de Deus, alcançados pela palavra do Senhor, que o Senhor agora nos trouxe a esse lugar, nós precisamos perceber que cada um de nós temos um propósito na terra. Não estamos aqui aleatoriamente, não pertencemos ao reino de Deus aleatoriamente, como se nós não tivéssemos mais nada para concluir na face da terra, além de trabalhar, procriar, sustentar a nós mesmos. Deus tem um plano para a minha e para a sua vida, além de você trabalhar, além de você estudar, além de você casar, além de você ganhar dinheiro, Deus tem um propósito. Por quê? Porque Deus quer que todas as pessoas, ou muitas pessoas, sejam alcançadas pela sua palavra, e Deus quer usar a sua vida. Amém? Vira a pessoa ao seu lado, profetiza sobre ela. Deus quer usar a sua vida. Amém? E eu quero trabalhar essa temática com o seu coração, quero nessa manhã realmente animar o seu coração. Você tem uma perspectiva acerca de você mesmo, melhor do que essa que você tem tido nesses dias. Você possa olhar para a sua história, para você mesmo. Você vai falar, pastor, você não sabe qual é a minha história. Você não sabe. Eu tenho algumas coisas aí que eu não sei se Deus quer me usar. Deus é capaz de transformar a história de qualquer homem, de qualquer mulher, para fazer dessa história, ainda que não seja uma história bonita, um testemunho para edificar a vida de outros. Amém? Deus pode fazer isso na sua vida. Ou seja, nós vamos perceber, queridos, que a vontade divina não é parada, porque quem declara que tem uma vontade é o próprio Deus, então ele está ali e se está submetido à autoridade de Deus. Uma pessoa que recebe da parte de Deus um entendimento, a respeito de uma vontade, de um propósito, se ele está submetido à vontade de Deus e ele carrega aquilo com submissão, ele vai concluir e ele vai viver aquilo que Deus chamou ele para viver. Por outro lado, a vontade de Deus ela é abortada quando quem carrega se preocupa mais com as vozes das circunstâncias ou dos problemas à sua volta, ou se preocupa mais com a autoimagem de si mesmo, talvez da sua história, de contextos tais, do que com a voz de Deus. E nós precisamos estar atentos a respeito disso. E quando nós olhamos para a história de Maria, ela é como muitos de nós, que estamos a viver as nossas vidas, e ela estava a viver a vida dela normalmente. Penso eu que ela deveria estar, acordou naquele dia, talvez pela manhã, preparou ali o seu café, sentou-se à mesa, e de repente alguém bate na porta. Ei Maria, eu fui enviado por Deus para dizer que Ele está te entregando algo sobrenatural e extraordinário. E Deus está gerando algo em você a partir de hoje. Você vai ficar grávida de um propósito. Como assim eu vou ficar grávida? Eu não sou casada com ninguém. Eu não tenho intimidade com homem algum. Como isso é possível que alguém receba algo tão extraordinário, na sua vida? Como é possível que não siga o caminho normal da vida? Como é possível que algo tão extraordinário possa mudar a história? Então, queridos, eu quero falar um pouco sobre andando debaixo dessa vontade, debaixo do propósito de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas a respeito da vontade e do propósito de Deus. A primeira coisa, nós precisamos entender que toda a vontade de Deus e todo o propósito de Deus, ele tem fases. Eu quero usar uma figura natural aqui. Uma mulher, quando vai ficar grávida. Quais são as fases, de uma mulher que fica grávida? Primeira coisa, ela vai conceber uma criança. Uma criança vai ser gerada nela. Segunda coisa, ela vai gestar essa criança. Não é verdade? Ela está ali gestando essa criança. E depois, qual é o último estágio? Ela vai trazer a luz. Todo propósito e vontade de Deus vai cumprir também esses mesmos requisitos. Deus vai vir sobre nós como veio sobre Maria. O Espírito do Senhor está sobre ti. Ele gera algo dentro de Maria. Ele planta uma semente dentro de Maria.
A palavra do Senhor vai dizer em Filipenses, se não me engano, 4:6, ele diz assim, que Deus efetua em nós o querer e o realizar. Então o Senhor vem com o Espírito Santo dele e planta, né, uma semente, ele gesta algo dentro de nós, ele comunica a sua vontade, ele fala aos nossos corações acerca do que ele deseja realizar. Ou seja, ele revela o seu querer aos nossos corações. Ele fala qual é a vontade dele. Ele fala o que ele tem para manifestar. Ele fala o que ele tem para realizar. Ele fala o que ele tem para você especificamente. Dentro do plano e do propósito dele. E depois que você entende isso, aí a palavra do Senhor e as fases do propósito, nós vamos gestar isso. Nós vamos gestar, né? É quando o Espírito Santo ele está operando em mim. Ele está trabalhando em mim. Então, ele concebe o Espírito Santo. Eu gesto, é o Espírito Santo trabalhando em mim a respeito daquilo que ele me entregou. E por último, eu vou trazer à luz, ou vou revelar, através do meu viver, aquilo que ele me entregou. É eu e o Espírito Santo trabalhando juntos. Amém, irmãos? De maneira muito didática, muito simples. A vontade de Deus tem estágio nas nossas vidas. O propósito de Deus tem estágio nas nossas vidas. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos perceber como Deus trabalha no nosso coração. Então, com base nessa pequena introdução, eu quero abrir, né, esse contexto a respeito do receber, do gestar, do revelar da parte de Deus, para que nós andemos debaixo da vontade, do propósito de Deus. Então, vamos lá. Como um propósito, né, de Deus, a vontade de Deus nasce. Então, vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 35, se você puder olhar comigo. Entenda, irmão. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa vida. Como eu disse, Maria era uma pessoa comum, como muitos de nós. Ela estava vivendo a vida dela, o cotidiano dela. Ela estava ali, né, cozinhando, lavando roupa, indo ao trabalho, fazendo suas atividades normais da vida. Ela era uma pessoa comum de nós. Mas o Senhor olhou para ela e viu que havia da parte do coração de Maria a possibilidade de viver algo extraordinário. E o Senhor a visitou. E eu quero dizer para você, o Senhor está olhando para você. 2 Crônicas, como eu falei aqui, 16:9. Deus te vê, irmão. O Senhor está nesse exato momento, passando os olhos dele na terra. E ele está olhando aqui, nesse lugar. Braga, esse culto, você sentado aí agora, ele está olhando para você. E para você que vai assistir essa mensagem, Deus está olhando para você também, que vai ouvir essa mensagem ou assistir essa mensagem. E ele está dizendo assim, eu quero revelar minha vontade, meu propósito para ti. Ele está olhando para ti. Ele quer revelar a vontade dele. Então vamos lá. Lucas 1:35 diz assim, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti. Queridos, o Espírito Santo é aquele que revela a vontade de Deus. O Espírito Santo é aquele que mostra qual é a vontade de Deus. O Espírito Santo é aquele que fala sobre a vontade de Deus. No Evangelho de João, o Senhor Jesus, antes de subir, ele diz assim, eu vou para junto do Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Ele falará a respeito de mim, revelará toda a verdade. Deixa eu brincar aqui com uma coisa. O Espírito Santo, ele é um fofoqueiro divino, no bom sentido. Ele só fala de coisa boa. Ele quer revelar para você o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Ele quer falar contigo. Ele tem esse papel, esse propósito. Sabe, nós precisamos entender que um propósito nasce quando nós recebemos, isso é conceber, recebemos do alto aquilo que Deus quer que nós vivenciamos e experimentemos enquanto vivemos nessa terra. Amém? Você está comigo aqui? Sabe, nós precisamos perceber, irmãos, que propósito não é uma boa ideia. Porque boa ideia muda. Uma boa ideia muda. Não é como uma propaganda de marketing
Que hoje você, nesse ano, você faz uma propaganda de marketing para determinado produto, né, e você alcança um determinado público, mas você percebeu que no ano que vem você tem que mudar a temática. É o mesmo produto, mas você precisa comunicar diferente para que você possa alcançar outras pessoas. A vontade de Deus não é assim, ela não muda. A vontade de Deus é perene, é igual, ela é constante, né? Então nós precisamos entender que a vontade de Deus não é uma boa ideia. A vontade de Deus e o propósito de Deus é um caminho para revelar o céu na terra. A vontade de Deus para a sua vida é um caminho do qual você vai tomar, você vai viver, você vai caminhar sobre ele para do céu trazer para a terra aquilo que Deus quer revelar através do seu viver. Amém? Profetize sobre o teu irmão. Deus vai usar você nesses dias, em nome de Jesus, para trazer o céu à terra. Amém? Ô pastor, não quero isso não, isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho, não quero não, pastor. Deus vai me pedir umas coisas que eu tenho medo. Hã? Já nós chegamos lá, vamos deixar isso para o próximo capítulo. Então nós precisamos perceber aqui, e há algo importante nós entender a respeito do propósito que ele nasce. Um propósito nasce, uma vontade de Deus nasce em nós, nós recebemos, concebemos ela, quando nós entendemos que só é possível viver isso através da dependência. Dependência de Deus. Quando eu decido depender. Quando as minhas circunstâncias, os problemas da vida, os contextos, sejam quais eles sejam, a minha história, deixa de ser algo que fala mais do que a voz de Deus. Nós precisamos entender que se eu quero viver o plano e o propósito de Deus, a voz de Deus precisa falar mais do que a minha história, mais do que a minha circunstância, mais do que eu estou vivendo. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, porque senão nós vamos ficar aprisionados, queridos, aprisionados nesse tempo, em nossa história, em nosso contexto de vida, e nós vamos ficar rodando em volta de nós mesmos e não vamos sair do lugar. Mas quando nós aprendemos o caminho de ir ao Senhor e dizer, Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso da sua voz, eu preciso te ouvir, eu preciso saber, Senhor, me deixa saber quais são os seus planos. Sabe, queridos, caminhar com Deus é dependência. Sabe, é dependência. Quando nós somos pequenos, nós dependemos dos nossos pais para nos alimentar, para nos vestir. E quando nós nos tornamos adultos e que precisamos ser responsáveis para dar conta da vida, aquela dependência que nós aprendemos dos nossos pais, a gente tem que transferir para Deus. Deus é nosso pai. Não é porque agora a gente é adulto, é maduro, tem cabelo branco como eu, ou quase não tem cabelo como eu, que eu vou parar agora de aprender dependência. Eu acho engraçado, pessoas, eu não gosto de depender de ninguém. Então você vai ter um baita de um problema com Deus. Porque ou você aprende a depender de Deus, ou você vai sofrer. Porque só Deus tem a resposta certa para a nossa vida. Só Deus tem um caminho de bênção para nós. Nenhuma habilidade, competência, capacidade humana vai fazer frente a viver uma vida extraordinária nessa terra se não for pela graça, pela vontade de Deus. A gente até pode conseguir algum êxito, alguma vitória, mas quando os dias maus chegarem, quando os dias difíceis chegarem, se nós não estivermos dependendo de Deus para que Ele nos dê força para vencer os dias maus, nenhuma habilidade vai fazer frente a alguns desses problemas. Então vamos lá. Um propósito nasce, a vontade de Deus nasce em nós, é concebido quando a gente aprende o caminho da dependência. Uma outra coisa que é importante nós considerarmos, como um propósito cresce. Como ele vai crescer dentro de nós? Como isso vai desenvolver? Então, Lucas capítulo 1, versículo 30, 31, diz assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. O anjo está dizendo, Maria, o que está sendo plantado dentro de você é algo extraordinário. A minha vontade, o meu propósito é algo extraordinário. Então não tema, porque não só eu estou lhe comunicando a minha vontade, como eu estou lhe dando graça, porque o texto diz, foi achado graça em ti.
Diz, eu vou lhe dar graça para que isso que você está gestando dentro de você se desenvolva, cresça, tome forma, para que em algum momento seja revelado. Sabe, o que é esse desenvolver, esse gestar, como um propósito cresce, que é a parte da gestação. Nós precisamos entender que trazendo para o natural para nós compreendermos isso, toda mulher enquanto está gestando um bebê, ela precisa ter uma nutrição melhor. Não é verdade, meus irmãos? Ela vai ter que se alimentar melhor. Há algumas que vão ter que até tirar certos alimentos que podem fazer mal para o bebê enquanto está ali, né? Por exemplo, vamos pegar uma parte negativa. Mulheres que fazem uso de nicotina, mulheres que fazem uso de bebida. Você sabe muito bem que uma mulher, quando está gerando uma condição como essa, tais coisas como essa, nicotina, bebida, o álcool, pode prejudicar uma criança, não é verdade? Durante o período de gestação. Vai trazer deformidades àquele bebê. Vai, talvez, trazer problemas cognitivos, enfim. Mas alguém que entende que o que está carregando, né, que está gestando, vai precisar de uma nutrição adequada. E quando Deus comunica a vontade dele para meu coração, para o seu coração, nós precisamos perceber que nós vamos precisar nutrir essa criança ou esse propósito está sendo gerado dentro de nós através da fé. Não tem outra coisa, querido. E é aqui que muitas vezes nós cristãos abortamos o plano de Deus nas nossas vidas. Porque nós permitimos que a incredulidade, a paralisia, a religiosidade, né, as desculpas e tantas coisas acabam por fazer com que o propósito de Deus seja abortado. E nós precisamos entender que aqui, nesse processo, nós precisamos aprender o caminho da submissão a Deus. É quando nós nos submetemos ao que Deus quer fazer. E deixa eu lhe dizer, irmão, afirmar isso categoricamente. A submissão nos fará viver coisas extraordinárias. Sabe, Maria, enquanto foi gestando aquela criança, ela estava submetida ao propósito, à vontade de Deus. E naquele lugar de submissão, de esperar aquele propósito ganhar forma, tamanho, força, peso, identidade, ela teve submissão, ela obedeceu a Deus e foi nutrindo em fé aquele bebê que estava dentro dela. E o apóstolo Paulo escreve uma coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 16, 13, ele fala assim, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. É na fase da gestação que às vezes muitos problemas acontecem. Trazendo para o natural, às vezes, é na fase da gestação que uma mãe passa a ter pré-eclâmpsia, por exemplo. É na fase da gestação que aquela mãe, por estar na corrida da vida, pode acabar tendo até um sangramento. E vai precisar de cuidados especiais. Vai precisar, né, de proteger aquele bebê, vai precisar de ter repouso, vai precisar, e repouso é o quê? Nada mais que dependência. Nada mais que dependência, é voltar àquele primeiro estágio, Jesus. O Senhor me entregou isso. Está difícil, ó. Eu preciso depender, me ajuda, vem com a sua graça de novo. Vem com o seu Espírito de novo sobre mim e me mantém nesse lugar de aguardar, de me submeter ao que o Senhor quer fazer em mim, dentro, para que depois seja revelado. Amém? Você está comigo aqui, queridos? E o apóstolo Paulo nos escreve que nós precisamos permanecer firmes na fé, o que vai fazer com que a vontade de Deus em nós cresça, o que vai fazer com que a vida de Deus em nós cresça, e a vontade de Deus cresça é nutrir bem essa vontade, esse propósito através da fé. Amém? Amém, gostei. Vamos lá, irmãos. Como um propósito cumpre o seu objetivo? Vamos para Lucas capítulo 1, 32 e 34. Olha a mensagem que é entregue para Maria. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O que eu vejo nisso, meu irmão? Que toda vontade e propósito de Deus é grande,
é poderoso. Por isso que a gente precisa buscar saber qual é o propósito de Deus. Por isso que a gente precisa buscar saber qual é a vontade de Deus. Para nós não vivermos nessa terra só para comer, beber, trabalhar e cansar, irmão. Como cristãos, o extraordinário de Deus está disponível para cada um de nós. Deus pode realizar um extraordinário em minha vida e na sua vida, amém? Amém, querido? Está à sua porta. Abra a porta e deixa entrar o extraordinário de Deus no seu coração, amém? Então, quando eu olho para isso, para que um propósito se cumpra, para que ele possa ser revelado, para que ele possa nascer, para que possa ser trazido à luz, nós vamos precisar aprender o caminho da obediência. 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 Sabe, ao longo da vida a gente é treinado para obedecer. Mas eu não sei o que acontece com a gente adulto. Como eu já disse, parece que agora a gente se tornou adulto, a gente pode decidir as nossas vidas, a gente às vezes escolhe pelas nossas escolhas e não pela escolha de Deus. A gente acaba por não ser obediente a Deus e a gente pode acabar por abortar aquilo que Deus quer revelar através de nós. Então nós não nos submetemos aos processos que o próprio Cristo nos ensinou. Nós não nos submetemos aos processos que o próprio Cristo vivenciou. E nós precisamos aprender o caminho da obediência. A palavra do Senhor diz que Cristo foi obediente até a morte. Morte de cruz. Obediência é permitir que a cruz de Cristo nos transforme. Obediência é permitir que a cruz de Cristo gere vida em nós. Obediência é permitir que a cruz de Cristo gere vitória em nós. Porque Ele conquistou na cruz do Calvário tudo o que está disponível para mim e para ti hoje, para nós vivermos uma vida extraordinária em Jesus. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que a obediência é capaz de revelar o que nós carregamos. A obediência é capaz de fazer com que isso venha à luz e as pessoas sejam abençoadas. Sabe, o propósito de Deus, ele não é só para esta geração. Entenda, o que Deus quer fazer em sua vida, o que Deus quer fazer através da sua vida, não só toca esta geração, mas pode tocar as gerações vindouras, as descendências. Sabe, eu lembro que, ainda é muito recente para nós, quando nós pastoreávamos no Brasil, pastoreamos 7 anos o departamento dos adolescentes da Alcance em Curitiba. Um pouco antes nós virmos para cá, ou no último ano antes de virmos para cá, nós casamos muitos jovens, dos quais a maioria deles chegaram na igreja adolescentes, com 15, com 14, 17. E nós ficamos 7 anos, então, quando eles estavam ali com seus 23, 22 anos, quando eles chegaram na igreja, nós éramos os pastores dos adolescentes, né? E nós estávamos ali cumprindo um propósito para aquele tempo, para aquele momento, uma vontade de Deus para aquele tempo e para aquele momento. E nem sequer dávamos conta de que talvez em algum momento nós casaríamos alguns daqueles adolescentes. Nós estamos ali abençoando aquela geração, nós estamos ali abençoando aquelas famílias. E quando nós começamos a casar agora aqueles adolescentes, isso revela o quê? Que a gente precisa entender que o que Deus quer fazer em nossas vidas não só cumpre no tempo atual o propósito pela qual Deus liberou, mas é capaz de tocar as gerações vindouras. Esses adolescentes agora casados vão ter filhos. E eles agora vão ensinar os filhos os caminhos que devem andar. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa ao seu coração, com muito amor aqui, e talvez até com uma dose de exortação. Não seja egoísta, não viva só para você mesmo, não viva só para o seu trabalho, não viva só para se alimentar a si próprio, não viva só para ter uma conquista que vai acabar quando você for embora da terra. Pense na eternidade, porque o que você fizer para o Senhor hoje acumula um peso de glória na eternidade, meu irmão. E é aqui que as desculpas muitas vezes acontecem, as dúvidas muitas vezes surgem.
Olha, ela fala, mas como será isso, Jesus? De que maneira vai se dar esse feito? Eu não sou casado com um homem, eu não tenho intimidade com homem algum. Como algo tão extraordinário vai acontecer em minha vida? Ela como se ela estivesse dizendo para o Jesus, Jesus, se o Senhor quiser fazer isso, então eu estou aqui em submissão. Eu estou aqui em dependência e eu quero então viver isso. Eu não sei como vai ser, mas eu quero. Ela começou a inicialmente tentar até em dúvida perguntar para Jesus como, porque era legítimo a dúvida dela. Era real, porque, queridos, se ela ficasse naquela condição, né, se ela fosse descoberta na condição de uma gravidez, ela poderia sofrer danos, inclusive físicos, pela sociedade daquela ocasião. Sabe, queridos? Quando o propósito está para ser revelado, quando a gente anda em dependência, em submissão, e nós trilhamos o caminho da obediência, o que Satanás mais vai tentar fazer, meu irmão? O que Satanás mais vai tentar fazer é roubar de nós a capacidade de reproduzir, é roubar de nós a capacidade de frutificar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai plantar nos nossos corações, na nossa mente, dúvida e desculpas. Pastor, trabalho demais, eu não tenho tempo para isso não. Pastor, minha vida, eu estou passando uma dificuldade violenta. Você não sabe o que eu estou vivenciando. Eu não tenho tempo para isso. Satanás vai plantar isso no nosso coração. Ele vai querer roubar de nós a capacidade de crer que Deus tem algo tremendo para nós. Ele vai querer roubar a capacidade de nós crermos que Deus tem algo extraordinário para fazer em nós e através de nós. Deixa eu dizer, irmão, como profeta do Senhor, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Deus tem algo extraordinário para você. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Então não se permita apenas viver naturalmente nessa terra, mas tenha o cuidado de buscar saber, Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim. O Senhor quer realizar através de mim. Sabe, nós precisamos buscar e ter essa sede da vontade de Deus. E Ele vai revelar o seu coração. Sabe, queridos, a dúvida, ela é um artifício de Satanás para nos fazer rejeitar e até abortarmos o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Isso é obra do diabo, é obra do maligno. Porque a palavra do Senhor fala que Ele nos alcançou para nós darmos frutos. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. A palavra do Senhor diz que se as raízes são santas, os ramos serão santos. O que isso quer dizer? Se a minha base, minha raiz espiritual está no Senhor, a minha base, a minha raiz, ela é santa. E automaticamente, por eu estar firmado no Senhor, alicerçado no Senhor, a vida de Cristo vai fluir em mim. E uma vez que a vida de Cristo flui em mim, é lógico que eu vou frutificar, é lógico que eu vou perdoar, é lógico que eu vou servir, é lógico que eu vou ajudar, é lógico que eu vou estender a mão, é lógico que eu vou falar do amor, é lógico que eu vou orar por alguém que precisa de oração, é lógico que eu vou abraçar e chorar com alguém que está chorando. Porque a vida de Jesus vai fluir em mim. Então eu vou revelando às pessoas aquilo que eu carrego. Eu vou trazendo a luz aonde há treva. E as pessoas vão podendo experimentar o que nós já temos experimentado. Amém? Sabe, o apóstolo Tiago escreve em Tiago capítulo 4, ele diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, a dúvida, o medo, as desculpas é fruto muitas vezes da nossa incredulidade, pela falta de sujeição, submissão e obediência a Deus. O inimigo encontra lugar para lançar dardos na nossa mente, o inimigo encontra espaço para lançar dúvida no nosso coração, o inimigo encontra espaço para nos levar a não acreditar que Deus pode pegar a nossa história e fazer uma transformação na nossa história para que ela sirva de testemunho para quem ainda não o conhece. Então deixa eu dizer para você, não pegue a sua história como uma desculpa. Pelo contrário, pegue a sua história, entregue na mão do Senhor, permita que Ele transforme ela para que você seja uma testemunha viva de um Deus poderoso que faz infinitamente mais. Amém? Você está comigo aqui? E por último, queridos, que eu acredito ser uma das coisas mais importantes, dentro do que eu estou falando, como andamos dentro da vontade de Deus, ou como andamos debaixo do propósito de Deus. Agora nós vamos para Mateus, Evangelho de Mateus, se você puder acompanhar comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 1.
Evangelho de Mateus, capítulo 1. Sabe, às vezes às vezes o inimigo, ele vai usar circunstâncias, quaisquer circunstâncias. Problemas com irmãos, problemas com a igreja, feridas emocionais, ferida com a igreja. Eu não gostava da igreja, eu não gostava daquele pastor, uma pessoa me feriu. O diabo vai querer usar essas coisas para arrancar você da vontade de Deus. Ele vai querer usar essas dúvidas, essas circunstâncias para te tirar da vontade de Deus. Mas deixa eu te dizer, Deus, se você entregar o seu coração a Ele vai remover essas questões, para que você possa viver o extraordinário. Olha o que a Bíblia diz então. Agora eu quero trazer José para esse cenário. Nós estávamos falando de Maria, agora vamos trazer José para dentro dessa história. Mateus capítulo 1 diz assim, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado. Achou-se grávida pelo Espírito, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerada é do Espírito. Sabe, José também é como muitos de nós. Deus quer fazer algo extraordinário, mas a gente tem medo. Deus quer fazer algo extraordinário, mas a gente tem dúvida. Deus quer fazer algo extraordinário, mas a gente quer sair de lado. E sabe o que eu amo no Senhor? Vai comigo para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler o verso de número 15. Presta atenção. Ele diz assim o texto de Filipenses 3,15. Todos, pois, que somos perfeitos. Vamos lá. O que essa palavra perfeito significa? Essa palavra perfeito, no original grego, no escrito grego, é a palavra teleios. O que ela significa? Levado ao seu fim, finalizado. Que não carece de nada necessário para estar completo. Perfeito. Aquilo que é perfeito. Integridade e virtude humana consumados. De homens, adulto, maduro, maior de idade. Isso é o que o texto no original grego nos ensina. Então ele diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Olha como é tremendo. Sabe, irmãos, quando nós não entendemos a vontade de Deus, o próprio Deus tem paciência para explicar para você qual é a vontade dele. Ele vai te esclarecer. O que nós não podemos fazer é fechar o nosso coração e nem buscar ouvir a Deus. Sabe, discernimento, sabe, é uma das coisas mais importantes da vida cristã. Ou seja, quando nós andamos num propósito, nós precisamos andar debaixo de discernimento, compreensão, entendimento a respeito daquilo que Deus quer fazer e revelar. É uma outra parte para que vivenciamos isso. Nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus. Discernir qual é o modo de Deus. Sabe, discernir que tipo de inimigo eu vou precisar lutar para defender aquilo que eu carrego, para proteger aquilo que Deus me entregou. Sabe, José estava lutando com o inimigo da dúvida, o inimigo da vergonha. Por quê? Ele iria casar com Maria, Maria estava grávida. Ele não havia se deitado com ela. Então, para não ser alguém que apontasse o dedo dizendo, ela me traiu e ela seria apedrejada e morta, porque essa era a condenação de quem se achasse grávida antes do casamento, ele queria sair de lado, porque não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Então, muitas vezes, José é como nós. Às vezes a gente tem uma história triste, de contextos tristes, e nós achamos que aquela história não pode ser útil para abençoar a outros. Ou nós temos dúvida a respeito daquilo que é tão extraordinário, é tão sobrenatural, que não cabe na nossa mente, nunca vai caber, as coisas de Deus não vai caber na nossa mente. Sabe por quê, queridos?
Porque nós lidamos no patamar Cronos, esse tempo Cronos. Nós vivemos em dois tempos. Nós temos o tempo Cronos e nós temos o tempo Kairos. O tempo Cronos é onde nós vivemos, os homens, o natural. E o tempo Kairos é onde o tempo de Deus vive. No tempo Cronos, nós estabelecemos estações, datas, dias e horas. No tempo Kairos, Deus é eternidade e eternidade. Alguém consegue medir eternidade? Não. Deus vive no tempo Kairos. Ele é eterno. E nós precisamos entender que quando Deus quer revelar uma vontade, Deus tem tudo pronto. E quando há dúvida no nosso coração, nós encontramos nas Escrituras o entendimento de que nós que somos perfeitos já temos entendimento. De nós que somos adultos já deveríamos ter maturidade. E ainda que essas coisas, ainda que haja maturidade, ainda que haja entendimento, ainda possa haver dúvida, Deus vai esclarecer para nos fortalecer ainda em maior maturidade. Deus tem esse compromisso, porque Ele sabe todas as coisas. Deus ele já tem tudo planejado, sabe? José ele ficou sabendo daquela gravidez de Maria e ele tentou deixar, ou seja, muitas vezes nós tentamos deixar o que Deus quer fazer através de nós. Nós queremos escolher caminhos outros que não aquele da vontade de Deus. Nós queremos trilhar nossa própria história, sem nos entregar à vontade de Deus. Agora, queridos, aqui nós precisamos de discernimento. E para terminar, eu quero dizer para você o seguinte: discernimento só vem quando nós buscamos ouvir a voz de Deus. Discernimento só vem quando a gente busca ouvir a voz de Deus. Porque só a voz de Deus é voz de muitas águas, para fazer com que as outras vozes sejam abafadas na nossa vida. Para que só a voz de Deus se torne primazia no nosso coração. E nenhuma outra coisa roube esse lugar nos nossos corações. Amém? Você está comigo aqui? Então, queridos, o que nós entendemos nessa manhã a respeito da vontade de Deus? Como andar debaixo da vontade de Deus? Primeira coisa, dependência. Segunda coisa, submissão. Sabe, nós precisamos entender isso. Terceira coisa, discernimento. E quarta coisa, obediência. Nós precisamos disso na nossa caminhada cristã. Nós precisamos aprender a depender. Nós precisamos aprender a nos submeter, a obedecer e andar em discernimento. Isso faz parte de alguém, como eu disse no início da mensagem, de alguém que realmente separa um tempo para buscar da parte de Deus. Querido, se eu fosse resumir a minha mensagem, melhor dizendo, eu diria assim: por favor, tenha tempo com Deus. Pare de dar desculpas. Pare de dizer que você trabalha demais como uma desculpa, porque para Deus nada vale. Ele quer fazer algo através de você. Todos nós trabalhamos. Mas não é possível que durante 24 horas do dia a gente não consiga tirar um tempo a sós com Deus, para buscar discernir e entender o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então, não deixe que o inimigo roube de você esse potencial de gerar, trazer à luz algo tão extraordinário que Ele deseja fazer através da sua vida. Amém? Porque Maria, ela pôde viver o extraordinário. Eu creio, irmãos, que submissão nos fará viver coisas extraordinárias para a glória de Deus. Quero que você fique em pé.